cumprimentar quem está próximo de você, a abençoar quem está próximo de você e dizer: venha celebrar a Deus comigo. Já se coloque em pé, que nós vamos começar esse culto e fazer com que ele todo seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Abaixe sua cabeça e vamos orar juntos. Senhor Jesus, muito obrigada por estar aqui no nosso meio. A tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estaria. Obrigada porque tu és um Deus fiel, porque tu cumpres a tua palavra, as tuas promessas, e sabemos, Senhor, por isso que estás aqui. Recebe, Senhor, as nossas vidas, recebe, Senhor, o nosso corpo, recebe as nossas expressões, recebe o nosso canto, recebe as nossas orações, tudo, Senhor, como atitude de adoração e de um povo que serve e ama o Senhor acima de toda e qualquer coisa. Deus, obrigada por nos trazeres até aqui nesta noite. Em nome de Jesus, dirige todo este culto. Amém. Amém. Nós começamos dizendo: vem, Senhor, vem habitar nesse lugar, vem reinar nesse lugar, vem falar comigo, vem estar e fazer sentir a tua presença, deixar-me ouvir a tua voz. Eu quero mais do Senhor. Buscaremos ser, ao te adorarmos, Deus, transforma o nosso ser. Oh, vem, oh, vem, oh, vem, oh, vem, para-nos do lugar, o teu trono, oh, vem. Rei dos reis, Santo Deus, transformar a pedimos algo a ti. Ao te adorarmos, Deus, vem, transforma o nosso ser. Oh, vem, oh, vem, oh, vem, oh, vem, oh, vem, toma-nos do lugar, o teu trono, oh, vem, Rei dos reis, Santo Deus, transformar o mundo. Outro motivo para estarmos aqui, Senhor, para exaltar o Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos com louvores. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos com louvores. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos com louvores. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos com louvores. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos com louvores. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos com louvores.
mais fortes, porque Ele é digno de ser exaltado, Ele é digno de ser entronizado no meio dos louvores. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, o nosso amor maior, a nossa maior expressão de alegria. Você tem razões para se alegrar no Senhor? Tem. Então conte rapidamente para quem está do seu lado uma razão essa semana em que você pode se alegrar no Senhor. Tua santidade é grande, teu amor imensurável. Tuas palavras entram em mim, me fazem ver que eu sou teu. Tua santidade é grande, teu amor imensurável. Tuas palavras entram em mim, me fazem ver que eu sou teu. Por isso te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Muitas vezes eu me aconchego, tua voz me leva a descansar. Tua palavra me faz sentir só em paz, pois só teu de alegria. Em teus braços eu me aconchego, tua voz me leva a descansar. Tua palavra me faz sentir só em paz, eu só terei mais alegre, Senhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Amor maior não há, amor melhor não há. Diga isso bem forte. Amor maior não há, amor melhor não há. Amor maior não há, amor melhor não há. Amor maior não há, amor melhor não há. Te Senhor, a nossa adoração. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, o nosso amor maior, aquele que nos amou primeiro, bendito seja o nome do Senhor.
baseado em amor tão grande, em tempo de celebração tão precioso, onde podemos entoar as nossas vozes. Será que é possível crer mesmo na palavra lá de Romanos 8, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito? É possível crer nessa palavra? Nesse amor maior que permite que as coisas difíceis e as coisas fáceis, alegres, sejam todas para o nosso bem, para que possamos ser mais parecidos com Cristo, é o que diz o apóstolo Paulo ali. Que alegria, que amor tremendo é esse. Deus sabe. Vamos cantar agora. Deus sabe de todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. Ele é maior. Ele é melhor. Ele está sobre nós, sobre os nossos pensamentos. Ele que faz muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Bendito seja o seu nome. Aleluia. Para tudo Deus tem uma razão. Para tudo Deus tem um porquê. Deus tem uma solução, mas nunca vai. Deus sabe o que faz. Deus sabe dizer. A noite é longa até o amanhecer. Por mais que dure o sol, há de nascer. Não há tristeza que susta, que resista. Onde Deus pertence a Ele a cura da dor do sofrer até de uma vez. Todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Pois todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Vamos parar aqui. Quantos nunca tinham ouvido esse cântico? Muitas pessoas. Viram que letra tremenda? Ela ficou permeando os meus ouvidos a semana inteira. Deus dizendo assim: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Aleluia. Vamos cantar isso de novo? Dizendo: para tudo Deus tem uma razão. Para tudo Deus tem um porquê. Ele está acima de tudo. Não há tristeza que insista, que resista à mão de Deus. Aleluia. Ele quer nos encher com alegria, pois Ele é a fonte de toda alegria. Para tudo Deus tem uma razão. Para tudo Deus tem um porquê. Deus tem uma solução, pois nada nunca vai. Deus sabe o que faz. Deus sabe dizer. A noite é longa até o amanhecer. Pode parecer que não passa. Por mais que dure o sol, há de nascer. Não há tristeza que susta, que resista. Mãe de Deus, pertence a Ele a cura da dor de sofrer até de uma vez. Todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. A noite escura até o amanhecer. Por mais que dure o sol, há de nascer. Não há tristeza que susta, que resista. Mãe de Deus, pertence a Ele a cura da dor de sofrer até de uma dor. Declare: todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Pois todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Olha para quem está ao seu lado e diga:
coisas cooperam. Afirme isso, fale, creia. Deus tem o melhor para você. As coisas cooperam pro bem dos que amam. Mais uma vez. Todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Pois todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Amém. Os irmãos podem se sentar. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Está no ar mais um Acontece na PIB. Atenção! Dia 1º de fevereiro é o último dia dos acertos do Retiro de Carnaval. Então, corra logo aos estandes para você não perder sua vaga, porque a lista de espera é grande. O grupo Amigos em Cristo está de volta. As suas reuniões começam no dia 2 de fevereiro, às 20 horas, no Salãozinho. Então venha participar. Para superar tudo isso, você está convidado para participar da IBD, ministrada pelo pastor Gerson no mês de fevereiro. Todos os domingos, às 9h30 da manhã. Maiores informações com a Anne, do Ministério de Educação Cristã. Oi, eu sou o Bira, sou coordenador do projeto Sopa Solidária da BASC, um dos vários ministérios que a nossa ação social tem aqui na igreja. E eu gostaria de convidar você a conhecer um pouquinho o nosso ministério, que nesse ano completa 6 anos de atividades ininterruptas. Todas as terças-feiras nós nos reunimos aqui, na cozinha da Primeira Igreja Batista. Um lugar abençoado. E nós queremos fazer um convite a você a estar se reunindo conosco aqui, a participar do projeto Sopa Solidária, que também é conhecido como Sopão. Esse é um ministério que leva o amor, leva a esperança a pessoas em situação de rua da área central da cidade. Nós entregamos a sopa hoje na Casa de Convivência, que fica na rua Desembargador Westphalen. Aproximadamente 150 moradores de ruas diariamente são atendidos naquele espaço. E nós fazemos parte também daquele espaço. Depois da Casa de Convivência, nós nos dirigimos até a Congregação Batista Vila da Fé, no bairro da Vila dos Cegos, na Santa Quitéria. Ali na Congregação Vila da Fé, também levamos uma sopa e atendemos a comunidade carente daquela região. Nós queremos renovar esse convite a você, a participar desse ministério da BASC, esse ministério que tem sido bênção na vida daqueles que recebem esse carinho, essa atenção, mas na vida nossa, a nossa vida como voluntários, como servos de Deus. Venha e participe conosco. Obrigado. O nosso culto continua. E eu quero desejar a você, que está ficando mais velho essa semana, um feliz aniversário, que Deus te abençoe em muitos anos de vida. E fique agora com as fotos do sopão. Deus se importa com você. Amém? Quando ainda pequena, na casa dos meus pais, eu à noite ia dar boa noite sempre, né? Hoje os pais vão no quarto dos filhos, mas eu ia lá, batia, e sempre ficou uma lembrança. Meus pais estavam ajoelhados orando. Né? Eles não eram batistas, vamos dizer assim, mas eles me ensinaram muita coisa. E sem palavras, eu aprendi com aquilo desde criança a ter uma vida devocional. Eu lia a Bíblia toda noite, orava e cresci assim. Quando nós, Arthur e eu, estávamos no campo missionário, eu, com 2 crianças pequenas, houve uma fase assim que eu me sentia muito, assim, muitas vezes triste, sugada.
E a gente recebeu uma visita de um casal de pastores, e já de idade, e aquela tia fez aquela pergunta assim gostosa: como você está? Não apenas um oi, tudo bem? E quando a gente vai dizer não tô, nem ouve, né? Então eu disse: não, eu não estou bem. Eu me sinto tão seca, eu me sinto tão vazia. Eu não consigo à noite mais ter meu momento com Deus, de manhã também não, durante o dia também não. Foi apenas um pequeno período, mas ela não disse: não, você tem que dar um jeito. Como assim? Mas ela me disse uma coisa que me consolou o coração. Ela disse: filha, se você erguer as tuas mãos e dar um suspiro, Deus já sabe o que você precisa. Por quê? Porque Ele se importa conosco. E lendo, né, em Isaías 35, né, se vocês puderem ler, é uma passagem tão linda que fala a alegria dos redimidos. Queria dizer, esse tempo passou, pude voltar à minha vida normal de oração, os filhos cresceram e Deus deu novas forças. Mas Isaías 35, a partir do versículo 3, diz assim: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. E assim vai dando essas promessas tão bonitas. Eu não sei como você está hoje. Você que nos visita, você que já é membro aqui tanto tempo, você que está na internet. Todos nós, em algum momento da vida, nos sentimos secos. Todos nós, em algum momento da vida, precisamos de alguém que fortaleça os nossos braços, assim como Moisés. Mas todos nós também podemos ser usados por Deus, às vezes para fortalecer, para perguntar: como você está? E ouvir o que esse irmão quer dizer, ou aquela pessoa. Se importar de verdade. E Deus faz milagres e Ele cura. Ele se importa, mas já disse uma vez: as pernas e os braços e a voz de Deus somos nós. E nós queremos agora erguer nossa voz em oração, né? Nós temos aqui um pedido da Eduarda Cristina. Ela tem atrofia muscular, ela tem 1 ano e 5 meses. Também temos a Vilma Purim, que está no Erasto Gertner, precisando das nossas orações. Temos a nossa irmã Dote. Também chegou um pedido aqui da Nicole Marcelo, pedido de oração para a cesárea, que a Nicole terá na próxima terça, dia 27 às 9, para o nascimento, né? Então, do segundo filho. Então nós queremos agora estar orando. Se você está assim, como eu já tive, como muitas vezes estou, vamos dobrar nossos joelhos. E se você sente seco, erga suas mãos para o céu. Se você não puder acompanhar na oração, dê esse suspiro, que Deus sabe o que você precisa. Amém? Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, porque o Senhor está acima de todas as coisas, Deus, e nós reconhecemos isso e te louvamos, porque tu és bom, porque tua misericórdia é tão grande, Senhor, porque tu te importas conosco, Senhor, tu sabes tudo o que se passa dentro de nós, mesmo quando silencias, Senhor.
Te agradecemos, Deus, pelos exemplos que nós já tivemos em nossa vida. Te agradecemos, Senhor, pelas marcas que nós podemos deixar sem falar com o nosso viver e nosso agir. Ó Deus, pedimos, ajuda-nos a erguer os nossos braços em direção ao céu e clamar a Ti, Senhor. Ajuda-nos a sustentar braços que estão fracos, vacilantes, Senhor, cansados. Pai, nós precisamos de Ti cada dia, cada instante, porque não somos capazes por nós mesmos, Senhor, mas a vitória está no Senhor. Ó Deus, nós queremos colocar agora a vida desses pedidos, dessa irmã lá no Erasto, Senhor, desse bebezinho, Senhor, essa criança com 1 ano e pouco. Ó Deus, pelo bebê que vai nascer, Senhor, pedimos Tua graça, Tua misericórdia, que o Senhor esteja acompanhando essa família. Deus, nós queremos mais uma vez pedir pela Dote, pedir que o Senhor continue cuidando dela, Senhor, como tens feito até aqui. Pai, estamos começando uma semana. O desconhecido está diante de nós, mas nós podemos contar com o Senhor e isso nos alegra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a dar o trono da nossa vida, Senhor, não dividi-lo, mas dar por inteiro ao Senhor. Ajuda-nos a lutar contra o nosso ego, tantas vezes que quer tomar o Teu lugar, Senhor. E que essa semana nós possamos alegrar o Teu coração com a nossa vida, Pai. Obrigada pela vida de cada um que adentrou hoje aqui. E peço que o Senhor venha visitá-lo com Teu Espírito Santo. Que o Senhor esteja abençoando. Que o Senhor esteja preparando o nosso coração para ouvir a Tua palavra, Deus. Por isso, abençoa o pregador desta noite, Pai. Não só aqui, mas em todos os lugares onde a Tua palavra está sendo anunciada, Deus. Que haja um mover do Teu Espírito. Pai, abençoa também os que estão cansados, Deus. Mais uma vez pedimos o renovo do Teu Espírito, a alegria do Senhor. A alegria que vem da cruz, que vem do sangue de Jesus, que nos purifica e nos dignifica, Senhor, para que possamos Te adorar, bendizer o Teu nome. Lembramos também ainda da pastor Nilson e a equipe que está lá em Mali, que o Senhor esteja abençoando. Abençoa os que estão na internet, que possam sentir-se aconchegados nos Teus braços, como nós cantamos, Senhor. E fica conosco, Deus. Obrigada pelo Teu grande amor. Ajuda-nos a entender mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Um pequeno lembrete, se temos pessoas que estão nos visitando pela primeira vez, queremos dizer que vocês são bem-vindos, sintam-se em casa, e também queremos dizer que no final do culto você pode passar lá nos fundos, num stander, que tem um pequeno presente para você. E também agora nós estamos no momento de fazermos a entrega de dízimos e ofertas. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7, ele diz: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Eu gostaria só dar um pequeno testemunho, ou seja, uma experiência
que eu tive em minha vida e que foi marcante. Eu vim de um lar evangélico, onde não era ensinado a contribuir, ou seja, com o dízimo. E eu dava ofertas. Um dia eu assistindo um culto, uma mensagem, uma exposição sobre dízimo, numa igreja batista, e o pastor estava falando e desafiou aqueles que não estavam dando dízimo, que fizessem uma experiência. Ele leu várias passagens e eu anotei, e eu tomei o propósito de contribuir, fazer uma experiência com Deus. Aí eu comecei todo mês, em que eu recebia o salário, eu tirava 10% do valor que eu recebia e entregava para o Senhor. Aí, passado com o tempo, Deus me deu uma cara metade, né? A Carmen, em que eu conheci, que veio também com os mesmos planos, ou seja, não tinha planos em dízimo, porque não aprendeu isso de casa. Aí, quando nós casamos, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei e fiz uma lista de pagamentos a serem feitos no mês. Então, em primeiro lugar, dízimo. Em segundo lugar, assim, compras de mercado e etc. Aí ela ficou um pouco assustada, porque o meu salário era pequeno. Eu pagava o seminário para o estudo, pagava o estudo dela. Além disso, nós tínhamos que viver. Ela ficou apavorada. Como é que nós vamos viver se você vai dar 10% na igreja? Aí, como ela falou hoje de manhã, veio do interior, lá de Santa Catarina, em que ela tinha nata, tinha leite, e tudo aquilo que cada um de nós gostamos de ter na mesa. Mas quando nós casamos, eu comecei a comprar apenas margarina, tinha só café preto, e ela começou meio que reclamar. Mas como eu havia dado assim uma orientação e dito para ela que não abriria mão de contribuir com o dízimo, ela respeitou. Hoje eu posso dizer que ela é mais dizimista do que eu, porque Deus tem nos abençoado, Deus tem suprido em todos os sentidos. Então eu posso dizer que vale a pena. E eu quero desafiar a cada um aqui que se ainda não tem essa visão ou experiência, faça uma experiência, receba o salário, tire 10%, mas fique firme nesse propósito. Não faça negociação, mas faça com o propósito de servir ao Senhor. Você vai ver como Deus responde às suas necessidades em todos os sentidos. Eu sou uma prova disso, a Carmen é uma prova disso. Eu tenho certeza que nós poderíamos aqui ouvir de muitas pessoas quanto vale a pena. E eu creio que quanto mais nós também nos dedicarmos, nós vamos ver o reino de Deus progredir, porque nós teremos recursos para que a obra do Senhor não pare, mas que nós possamos realizar aquilo que é do desejo do Senhor. Então, que cada um contribua segundo propôs no seu coração, e Deus abençoe você nesse momento. Amém?
Nossas necessidades. Senhor, que privilégio, que alegria é podermos celebrar ao Senhor e adorar ao Senhor através dos nossos bens, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Que alegria, Senhor, poder devolver ao Senhor aquilo que o Senhor dá para nós tão abundantemente. Obrigada, Senhor, porque, como disse o pastor há pouco, com certeza ouviríamos aqui muitas histórias da fidelidade do Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós não merecemos nada e fazemos isso porque te adoramos e te amamos profundamente. Bendito e exaltado seja o teu nome. Amém. Que gostoso é imaginar uma criança se jogando no colo do seu pai ou da sua mãe. Uma pequena criança, talvez em cima desse púlpito, se o pai ou a mãe dissesse para ela, venha, mesmo que ela olhasse para baixo, fosse uma altura grande para ela, no colo do seu pai ou da sua mãe ela se jogaria. Não é verdade? Você que é papai ou mamãe, você sabe disso. Será que nós temos nos jogado de olhos fechados nos braços do nosso pai? A Bíblia diz que se os nossos pais aqui na terra sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará aos seus filhos tudo o que eles necessitam. Esse é o nosso Pai. Eu quero, nesta noite, me jogar nos seus braços e dizer para Ele o quanto eu amo, o quanto eu preciso dEle, o quanto eu dependo dEle. Você quer também junto comigo? Amém? Então diga assim: te amo, Deus, da minha salvação. Não há na terra, no céu, nem maior que o meu. Te amo, Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Os homens cantam e as filhas oram. Te amo, Deus, na minha salvação. Não há na terra ou no céu bem maior que o meu. Te amo, Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. E agora as mulheres. Eu te amo. Te amo, Deus, na minha salvação. Os homens oram. Na terra, no céu, todos juntos. Te amo, Deus.
Eu te amo. Diga isso no Senhor. Diga de todo o seu coração, porque Ele está ouvindo. Oh Deus, vou olhar em teus olhos, vou jogar em teus braços. Como criança vigia no ar, esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais espero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar em teus braços. Como criança vigia no ar, esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais espero. A hora de te encontrar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Senhor,
pastor Erickson. Vamos orar. Pai amado, que gostoso estar na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque num ambiente de adoração, assim como aquele lá de Isaías, lá em Isaías 6, Senhor, a primeira coisa que ele fez diante do Teu trono foi orar para si mesmo e falar: perdão, Senhor. Eu não mereço ver a Tua glória. Deus, abençoa a vida do pastor Erickson. Fala com ele, fala através dele, que ele possa ser um instrumento pleno nas Tuas mãos nesta noite, para abençoar as nossas vidas, para agradar o Teu coração, que as palavras dos Seus lábios e o meditar do seu coração agradem a Ti. E, Senhor, nessa noite, todos nós, inclusive ele, saiamos daqui tremendamente abençoados pela presença do Senhor. Colocamos a vida dele no Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Boa noite, amados. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, amém? Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça por mais um momento, fechasse seus olhos. A meditação dessa noite, nós vamos compartilhar como ouvir a voz de Jesus. E desde que eu entrei aqui nesse lugar maravilhoso, especial, eu tenho sentido tanto a presença de Deus. E eu sinto Jesus aqui, meus irmãos, não de uma forma racional, mas de uma forma emocional. Porque nós não somos só razão, nós somos emoção também. E pela fé eu sei que Jesus veio nessa noite aqui para curar. Jesus veio nessa noite aqui para libertar. Jesus veio nessa noite para restaurar. Jesus está aqui, neste lugar. E sabe o que é mais bonito de saber? É que Jesus não está só aqui. Jesus está naqueles lares, naquelas vidas de pessoas em família, assistindo pela internet o nosso culto. Aqueles que estão sozinhos, porque nós temos em Curitiba centenas de pessoas que moram sozinhas, mas não completamente sozinhas, porque Jesus é a melhor companhia que um homem ou uma mulher pode ter. E nesta noite, neste lugar, Ele está aqui. Mas o mais glorioso ainda é que Ele está em outras tantas igrejas espalhadas nessa cidade, de diferentes placas, diferentes nomes, diferentes denominações. Mas o Espírito de Deus está fazendo a obra agora. Assim como a Tua serva orou por mim, Senhor, eu peço que o Senhor me use. Eu quero ficar, Senhor, escondido atrás da Tua cruz. Eu quero que o Teu Espírito, Senhor, fale ao meu coração, como ao coração dos meus irmãos e meus amigos que estão nesse santuário. Deus, nós sabemos que nós temos necessidades. Não fala aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Nós Te louvamos pela Tua doce presença. Em nome de Jesus. Amém. Você não precisa levantar para fazer isso, mas você sabe que o nosso conceito de fé é que Jesus não está nas colunas, Jesus não está nas paredes, Jesus não está nos móveis. Jesus, Ele habita em corações feitos de carne. E Jesus está aí do teu lado, dentro da pessoa que está ao seu lado. Então estende a mão esquerda ou direita, aperta a mão da pessoa e diga para ela: eu sei que Jesus está com você. E Ele está aqui nesse santuário, nessa noite, nesse lugar, que Ele mora em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos compartilhar, amados. Eu agradeço muito a confiança que o pastor Pascoal, já pela terceira vez, me confia essa responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus com vocês aqui. Meu nome é Erickson, eu sou capelão hospitalar, trabalho nos hospitais em Curitiba como missionário, levando a palavra nas enfermarias, nas UTIs.
Essa semana mesmo estivemos em 3 UTIs, levando o amor do Senhor Jesus. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês da forma que eu sei fazer. Na verdade, eu sou pastor e mestre. Então os meus sermões, as minhas palestras são aulas. Se você tem um papel, uma caneta próximo de você, anote o que nós vamos colocar. Vai aparecer ali no telão, em forma de PowerPoint, cada um dos pontos que nós vamos abordar. Nós vamos ver nessa noite 4 maneiras de nós ouvirmos a voz de Jesus. Quero ver se todos estão me vendo. Você consegue fazer assim com os dedos? Da mão esquerda ou direita? Quantas maneiras? 4 maneiras. Nós vamos ver nessa noite como Jesus fala. Ele fala. Hoje, para os homens em ação, eu também trabalho aqui com os homens de ação da PIB, nas terças à noite. E agora em fevereiro, primeira terça de fevereiro, nós voltamos às nossas atividades. E o Túlio, que é o nosso dirigente de louvor, ontem, a sua esposa, às 14h30, ali no Hospital Santa Brígida, teve um lindo bebê, o Natan. E eu passei um e-mail para os homens em ação, que eu tenho um e-mail, para ligar para ele, para compartilhar da alegria daquele casal. Graças a Deus, nasceu o Natan, um profeta de Deus. Louvado seja o Senhor. Então o texto que eu quero usar, o primeiro texto para falar sobre escute a Jesus, nós vamos colocar ali para você, 1 Reis 19, 9 a 13. E como eu falei para vocês, meus sermões são aulas, você vai ter para ler ali. Pode colocar a outra janela, você pode ver na sua Bíblia, mas eu gostaria que você acompanhasse a leitura da forma que nós estaremos fazendo ali, porque nós vamos falar de um homem que escutava a voz de Jesus. E escuta a voz de Jesus lá no céu, porque ele está há muito tempo no céu. Esse homem é Elias. E em 1 Reis 19, verso 11, ele, Deus, disse a Elias: sai para fora. Para fora de onde? Para fora da caverna, onde Elias havia se escondido de Jezabel, a rainha bruxa. Põe neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento. Primeira forma, um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E o Senhor estava na voz mansa e delicada. Verso 13: e sucedeu que, ouvindo a Elias, olha a situação de Elias, envolveu o seu rosto na sua capa. Ele cobriu o rosto dele com a capa dele e saiu para fora e se pôs à porta da caverna. Ele não saiu para fora da caverna, ele ficou na porta da caverna. E eis que veio a ele uma voz, aquela mesma voz suave, que dizia: que fazes aqui, Elias? E o Senhor está perguntando para mim nessa noite: que fazes aqui, Erickson? O que você veio fazer nesse lugar aqui, Erickson? E substitua o meu nome, o nome de Elias, e coloque o seu nome. Fala em pensamento: o que você está fazendo aqui? E aí você responde como Elias deveria responder, e respondeu mais tarde: estou aqui para ouvir a sua voz. Vamos dizer juntos: estou aqui para ouvir a sua voz. Deus fala. O que eu vou mostrar hoje é só 4 maneiras que Deus fala comigo e com você. Mas Deus fala de inúmeras e inúmeras maneiras. Deus nos ama tanto, amados, tanto, que eu resolvi abraçar essa chamada e estar junto aos leitos de enfermos, porque durante 20 anos de pastorado, irmãos, em 2 igrejas benditas, Rio Verde em Ponta Grossa, Bom Retiro aqui em Curitiba, eu fui chamado inúmeras vezes, de noite, de manhã, de tarde, para ir até a UTI de hospitais, falar com pessoas que estavam em coma, e algumas delas não
E aquelas que estavam em coma, quando eu chegava do lado do leito delas, alguns dos enfermeiros diziam assim: pastor, faça a sua oração, mas não adianta o senhor falar nada, porque ele não está ouvindo, ele não está percebendo. E meus amados, mais de uma vez o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: você não veio aqui por acaso. Fale do amor de Jesus para essa pessoa, convide ela na mente dela a aceitar a Jesus. E meus amados, eu tenho certeza que eu vou ver muitos desses quando um dia o Senhor me levar lá para o céu, na presença de Deus. Porque Deus nos ama tanto, amados, que Deus fala de inúmeras maneiras ao nosso coração. Deus nos ama tanto que Ele usou na vida de Balaão, lá no livro de Números, um animal para falar com ele. Que animal que Ele usou? Um jumento. Amados, um conhecido meu, lá da minha cidade, da minha terra natal, ouviu seu cachorro latir a noite toda. E lá pelas 3 da manhã, ele já não aguentava mais de ouvir o seu cachorro latir. Ele pegou um pedaço de pau, foi lá e deu na cabeça do cachorro. O cachorro desmaiou, apagou. Na verdade, o cachorro morreu. E quando amanheceu o dia que ele foi para a garagem pegar o carro não estava lá. E nada dos outros objetos que estavam ali dentro. Deus estava usando o cachorro para falar com ele. E ele não ouviu. Amados, nós temos que ter sensibilidade como Elias tinha. Qual é o contexto desse texto? Amados, esse texto não foi extraído assim para eu defender uma tese. Ele é uma realidade na vida do povo de Deus, é uma realidade na vida de Elias. Elias enfrentou os 400 profetas de Baal, e a palavra nos diz que ele fez um desafio tremendo, quando ele disse para os profetas de Baal e para toda a nação de Israel que estava ali, aqueles que puderam estar ali, na frente do rei Acabe, e disse: vocês devem parar de cochear, vocês devem parar de ficar entre um Deus e outro. Ou vocês adoram o Deus, o Senhor de Israel, Criador do céu e da terra, ou vocês adoram Baal. E amados, eles estavam numa situação ali complicada, porque o Deus de Israel já havia ouvido as orações do seu servo Elias, porque Elias aprendeu a ouvir a voz de Deus. E sabe qual é a característica mais marcante no Deus Baal? É que o Deus Baal era o Deus das colheitas, era o Deus da chuva. Mas o Deus de Elias é o Deus da chuva, do sol, do ar, da terra, do mar. É o Deus que criou todas as coisas. E daí Elias, enfrentando Acabe e Jezabel, a sua esposa, ele disse: eu vou orar a meu Deus e durante 3 anos não vai chover sobre a terra. E Baal não conseguiu fazer com que chovesse nenhum dia, nenhuma hora, nenhum instante. E quando o Senhor mandou que Elias fizesse em torno do altar um lagar e encheu de água aquele lugar, Deus falou com o povo através do fogo. Preste atenção no que eu estou falando, você já vai entender o texto. E quando Deus falou através do fogo, Elias mandou que matassem os 400 profetas de Baal. E a Bíblia nos diz que logo após isso, Elias se ajoelhou, colocou a sua cabeça entre o seu joelho e olhou e orou 7 vezes ao Senhor. E na 7ª vez ele disse ao seu moço que lhe acompanhava: vai e avisa a Acabe que agora o Deus, meu Senhor, o Senhor de Israel, vai fazer chover sobre a terra. E choveu. Eu quero chuva de bênção na minha vida. Você quer também? Vamos pedir ao Deus de Israel que nessa noite faça chover nesse lugar, amados. Mas não chover água, irmão. Chover as bênçãos do Senhor sobre a minha vida, sobre a tua vida. O obstáculo que impedia que as chuvas de bênçãos caíssem sobre Israel eram os 400 profetas de Baal. Quando eles foram removidos, a chuva de Deus caiu naquele lugar. Nós precisamos remover os profetas de Baal da nossa vida nessa noite,
para que a chuva de Deus seja derramada em nosso viver. A palavra nos diz, naquele texto que eu li agora há pouco, que Elias, depois desse feito tão grandioso, homem como eu, ser humano como você e eu, soube que Jezabel estava querendo matá-lo e ele fugiu da presença de Acabe e Jezabel e se escondeu numa caverna. E ele estava acostumado a viver em cavernas. Ele se vestia muito semelhante a João Batista. E ele vivia nos desertos e saía dos desertos e ia até onde estavam os reis para proclamar a mensagem do Senhor. E ele estava dentro da caverna, mas ele estava deprimido, ele estava melancólico, ele estava depressivo, porque ele chegou à conclusão que depois de tudo que Deus havia feito, ele ia morrer, talvez de uma forma sem nenhum tipo de reconhecimento, e ele ficou revoltado. E na sua tristeza, na sua melancolia, ele chorava dentro da caverna, quando Deus diz para ele, nesse texto que eu acabei de ler: vem para fora, Elias, saia da caverna, Elias, eu quero falar com você. Nessa noite Jesus está dizendo para mim e para você: saia da caverna, mate os profetas de Baal da sua vida, e as chuvas de bênção vai cair no seu lar, na sua casa. O meu Jesus, o teu Jesus, porque é um só, tem poder de nessa noite curar pessoas, tem poder nessa noite restaurar vidas, ressuscitar casamentos e fazer a obra que Ele bem entender, porque Ele tem todo o poder. E nesse texto que nós lemos, Elias saiu para fora da caverna, não exatamente para fora, mas na porta da caverna, e diz que Deus mandou um vento muito forte, mas Deus não estava no vento. Mandou um terremoto muito forte, mas Deus não estava no terremoto. E por fim, mandou o fogo, mas Deus não estava no fogo. Aí uma voz silenciosa, suave, falou com Elias: Elias, o que fazes aqui, Elias? Elias chorou sua realidade. Elias estava triste, estava abatido, estava chateado, desabafou com o Senhor, porque o Senhor está pronto a nos ouvir, a nos entender e a nos ajudar de dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, graças a Deus. Jesus disse que para a mulher samaritana em João 3, ou melhor, João 4, que após a sua morte, o seu sacrifício, o véu seria rasgado e poderiam adorá-lo em todo lugar. Não haveria mais limites para adorar ao Senhor. E o Senhor Deus está conosco aqui para ser adorado, para ser ouvido, para falar ao meu coração e ao teu coração. 4 maneiras eu quero compartilhar com vocês de você deixar Jesus falar no seu coração. Essa semana eu assisti um pedaço da posse do presidente Obama pela televisão a cabo, e naquele pedaço que eu assisti, eu vi a expectativa que o povo norte-americano e que os povos do mundo têm em cima daquele homem. Mas aquele homem é um homem comum como eu e você. Ele é um homem que tem os seus méritos. Ele é um homem que chegou onde chegou porque realmente ele tem a capacidade para poder chegar até ali. Mas ele só chegou porque Deus o colocou naquele lugar. E na hora que eu estava vendo ele tomando posse, eu disse: Senhor, ajuda que esse homem que se diz cristão escute a sua voz. Em vez de alimentar guerras, lute para acabar com as guerras. Em vez de fazer com que os Estados Unidos seja um grande poderio econômico e militar sobre todo o mundo, seja usado por ti para fazer com que aquela grande nação abençoe o mundo. Jesus, fala ao coração daquele homem. Fala o meu coração, o nosso coração. Então a primeira forma, coloca lá por favor para nós, é que o Senhor ele fala pela Bíblia. O texto que nós temos é bem conhecido, mas é um texto que diz que quando o Senhor fala comigo, que eu abro a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, se eu quiser, ela fala ao meu coração, porque Lutero, há mais de 500 anos atrás, ele descobriu pelo Espírito de Deus que nós somos sacerdotes do Senhor, que nós somos nação adquirida do Senhor, que nós somos povo santo do Senhor, que nós temos o Espírito Santo de Deus quando nos rendemos aos pés do Senhor Jesus, e a partir daquele momento
nós podemos ler a palavra e pedir que o Espírito Santo nos dê entendimento sobre ela. A palavra é maravilhosa e ela fala sobre todos os assuntos que você puder imaginar. Pegue Provérbios e você verá lá em Provérbios todas as passagens possíveis sobre as realidades da vida. Eclesiastes também. Que conselhos preciosos, que conselhos maravilhosos. Quando nós estamos abatidos, quando nós estamos machucados, quando nós estamos feridos, como é uma bênção o livro de Salmos. Como o Salmo conforta o nosso coração. Quando eu preciso ver um Jesus atuante, um Jesus que cura, um Jesus que restaura, um Jesus que liberta, eu olho os evangelhos, e são 4. Quando eu quero orientação, disciplina para a minha vida, eu vejo as cartas paulinas, as cartas de Pedro, as cartas de João, Tiago, Hebreus. Quando eu quero ver a história, o Deus da história, escrevendo a história e glorificando o seu nome na história, eu pego do Gênesis, eu pego até o próximo livro de Salmos, e eu tenho ali a história do povo de Deus, a lei de Deus, os ensinamentos do Senhor. Então a Bíblia é Deus falando ao meu coração. Diga comigo, quando eu oro, eu falo com Deus. Diga comigo, quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala. Quando eu leio a Bíblia, comigo. Então, o texto, Josué capítulo 1, alguns versículos. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Você quer fazer um seminário de vitória, quer ter uma vida abençoada, quer crescer materialmente, espiritualmente, emocionalmente, leia, medite a palavra de Deus de dia e de noite. Ali nós temos vitória. E diz o Salmo 1 que nós seremos um varão, uma varoa abençoados por Deus, que prospera em tudo que faz no seu caminho, que é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Deus quer falar comigo nessa noite, quer falar com você nessa noite através da sua palavra, e por isso nós lemos o texto da palavra. Então a primeira forma mais comum de Deus falar comigo é quando eu deixo, é quando eu medito pelo menos 30 minutos por dia nesse livro abençoado, nesse livro glorioso que é a palavra de Deus. A segunda forma, pode colocar para nós, é quando ele usa as pessoas. Eu sou uma pessoa. Eu já teve ocasiões assim interessantes, né? Eu já participei de alguns eventos assim da igreja em conjunto. Aí o pessoal dizia assim: olha, daquele lado do pastor, do lado esquerdo fica as mulheres, do lado direito ficam os homens. Aí eu pensei, mas o pastor, o que é então? Se do lado esquerdo fica as mulheres, se do lado direito ficam os homens, o pastor é o quê? É homem ou mulher? É tipo um anjo. Eu dizia, não, o pastor ali com os homens e as mulheres do lado de lá. Agora, podia ser diferente, porque eu creio no ministério feminino e eu creio em pastoras também, que Deus usa pastoras. O fato é, meus amados, que seja o homem, a mulher que se dispor e disser como Isaías: eis-me aqui, usa a mim, nós podemos ser bênção na vida das pessoas que estão em nosso redor. Eu achei maravilhoso que lá em Gênesis, Deus, quando fala com Abraão, ele diz assim: Abraão, sê tu uma bênção. Seja você, Abraão, uma bênção, e através da tua família eu abençoarei todas as famílias da terra. E quando Deus me chamou, irmãos, dentro do navio de guerra, que eu era da Marinha de Guerra, nos meus 19 anos,
Ele disse: Erickson, seja uma bênção. E através da tua família eu abençoarei todas as famílias que conviverem com você. E é por isso que eu tenho lutado há mais de 25 anos, irmãos. Queridos, se você se põe na brecha, sabe o que é a brecha quando a Bíblia fala? O exército inimigo rodeava a cidade, as cidades eram cheias de muros, muros altos como Jericó, e todas elas tinham um portão, ou mais de um portão. Mas quando o exército inimigo chegava para sitiar aquela cidade, ele cortava as fontes de água, ele cortava as fontes de transporte de alimento, de armas, etc. Ele rodeava a cidade de forma que ela sufocasse de fome, de sede, de falta de recursos. Mas além disso, eles analisavam a muralha. E eles viam se na muralha havia alguma parte, alguma pedra que não foi bem colocada, ou que não era mais fortalecida que outras. E eles jogavam grandes pedras com as catapultas naquele grande muro. Fizeram assim no cerco de Jerusalém. E quando eles jogavam aquela pedra, a parte que abrisse um buraco era a brecha. E ali que os soldados de elite iam entrar e atacar e invadir a cidade. Quando nós dizemos que você e eu, nós estamos na brecha, quer dizer que nós estamos orando por uma família, quer dizer que nós estamos orando por uma igreja, quer dizer que nós estamos no ponto mais frágil daquele lugar, intercedendo. E Jesus nos usa, se nós deixarmos que Ele nos use. Uma das coisas assim que eu tenho muita alegria de ser batista. Antes eu sou de Jesus, amém? Depois eu sou batista. Mas eu tenho alegria de ser batista, sabe por quê? Eu já vou te explicar. Nos hospitais, quando eu me apresento como capelão, eles perguntam: de que igreja você é? Eu digo: eu sou da igreja batista. Aí eles dizem assim: você é daquela igreja? Você é daquela igreja do pastor Pascoal, que fala na rádio? Eu digo: sim, eu sou daquela igreja. Falo com muito orgulho. Vocês não têm ideia, talvez alguns tenham, como Deus tem usado o pastor dessa igreja, não só aqui no púlpito, mas através do rádio. Quando veio o advento da internet e de outras formas de comunicação mais modernas, eu pensei que o rádio ia acabar. Queridos, as músicas que tocam na BBN não são as músicas que todo o povo de Deus gosta de ouvir. Mas tem muitas pessoas que sintonizam a rádio para ouvir o pastor Pascoal falar. Ele se pôs na brecha. E ele está sendo usado por Deus. E essas pessoas que eu disse para vocês não são evangélicas, não são de igreja evangélica, mas sintonizam o seu rádio, seja na internet, seja o aparelhinho pequeno, receptor, para ouvir a voz de Deus através desse servo de Deus. Deus também pode nos usar de outras infinitas formas. Em Hebreus capítulo 1, diz ali: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Agora eu gostaria de ouvir a voz de vocês. Vamos lá? Quem pode falar? Vamos lá? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Amém? E o Senhor quer usar a mim e você para ser um instrumento da voz dele. Queridos, eu já vi pessoas possessas de demônios, e não é uma coisa bonita de se ver. Mas eu já vi homens e mulheres cheios do Espírito Santo, sendo usados nos dons espirituais, impondo as mãos sobre enfermos, enfermos sendo curados. Eu já vi homens e mulheres cheios do Espírito Santo pregando de uma maneira tal que a gente não conseguia ficar sentado na cadeira e precisava se ajoelhar. Quando eu quero ser, quando você quer ser, nós somos uma bênção e nos tornamos um canal de comunicação de Deus com os homens. Amém? A primeira forma foi através da Bíblia. Segunda forma, através das pessoas. Terceira forma, coloca para nós lá, por favor. Quando ele fala através de sinais ou fatos.
E Deus está falando muitas vezes para você. Sabe qual é um fato, um sinal que Deus está falando para você? Quando você fica doente. Deus está dizendo, a luz vermelha está acendendo. Você precisa fazer alguma coisa. Quando vocês estiverem, no louvor, no momento de adoração, olhem para essas cadeiras aqui, não exatamente para as cadeiras, mas para quem estiver sentado nas cadeiras. Olhem para aquele pessoal que fica ali e orem por eles. Todos, mas especialmente esses da cadeira, porque esses aqui estão na brecha pela igreja. E esses aqui, muitas vezes, na maioria das vezes, ficam doentes, ou física ou emocionalmente. Precisam da nossa oração. A enfermidade, quando uma pessoa está com febre, é sinal que tem alguma enfermidade. É um sinal. E a palavra nos diz ali, em João, capítulo 20, verso 30, pode colocar para nós, por favor. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Eu já vi, meus amados, tragédias. Eu já vi, meus amados, maldições serem transformadas em bênçãos, e tragédias serem transformadas em vitórias pelo poder de Jesus. Deus permite que aconteçam coisas na nossa vida. A irmã agora há pouco estava nos dirigindo naquele cântico que fala sobre todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E acredite, um braço quebrado, acredite, uma perda de emprego, acredite, a perda de um ente querido, uma enfermidade, pode ser usada assim, para Deus falar comigo, para Deus falar contigo. Aí eu preciso de sensibilidade, para saber o que Deus está falando comigo, através desses fatos, através desses sinais. Mas Ele fala. Não é aquele tipo de sinal assim, Senhor, eu peço que o Senhor me dê uma companheira, mas eu gostaria que, quando abrir a porta da igreja, que todo mundo sair, aquela moça que estiver vestida toda de vermelho, essa moça, ela vai ser a minha companheira. E se saírem 10 moças todas vestidas de vermelho? Como é que fica? Não são sinais, meus irmãos, com falta de sabedoria, mas peça a Deus sinais evidentes, sinais claros, como que com uma placa luminosa de neon, brilhando, piscando e dizendo, Deus está falando isso para a sua vida. Escute a voz de Deus, escute a voz de Jesus. Queridos, eu ia falar no final, mas eu vou adiantar que só tem mais um ponto. Eu falei que eram 4. Esse terceiro é os fatos e os sinais. Eu tenho muito medo, talvez a palavra medo não seja mais adequada, eu tenho muito receio quando uma pessoa diz assim, eu ouço a voz de Deus de uma forma clara ou audível, e quando a pessoa diz assim, eu ouço a voz de Deus no meu coração. Sabe por que eu estou dizendo que eu tenho medo, receio disso? Porque o diabo, ele muitas vezes se transforma em anjo de luz e ele fala se colocando no lugar de Deus em nossa vida. E muitas vezes é o nosso coração enganoso que fala e nós ouvimos o que nós queremos ouvir. Em 1 João, o apóstolo João diz que nós devemos pedir ao Senhor o discernimento de espírito. Senhor, essa voz que está falando, de quem que é? É minha? É de Deus? Ou é do diabo? Fala através dos sinais. Gideão pediu vários sinais para Deus, para provar que ele era realmente o escolhido de Deus para vencer, para ter vitória. E Deus mostra sinais. Jesus fez muitos sinais para mostrar que ele era o Filho de Deus. E só não viu quem não quis. Então como é que você faz? Eu apresentei aqui uma dificuldade.
que é as 3 vozes, né? Que você ouve na tua mente aqui, que o coração não tem pensamento. Mas vamos dizer que o coração e a mente são a mesma coisa. Como é que você faz para discernir quando a voz de Deus, quando é a minha voz, quando é a voz do diabo? Responda rapidamente a essa questão. O que eu estou pedindo, o que eu estou desejando, é bom para Deus? É bom para mim? É bom para o meu próximo? Se abençoar o reino de Deus, se abençoar a minha vida e abençoar o meu irmão, o que eu estou orando tem muita chance de ser realmente algo de Deus. Agora, como é que Deus fala ao meu coração? Deus fala através da Bíblia, Deus fala através das pessoas, e Deus fala através de fatos e sinais. Por último, vai aparecer na tela lá. Deus fala através da música. Amém? Como pastor, como capelão, em todo lugar que a gente vai, a gente canta, agora toca e etc. Mas um dos lugares que as pessoas mais estranham é ir cantar em cemitério. Você já viu, pastor? Cantar em cemitério? Quem é que gosta de ir em cemitério? Coveiro, né? Porque ele trabalha, ele ganha dinheiro lá. Mas quem é que gosta de ir em cemitério? E várias vezes pessoas me perguntaram: eu não entendo vocês. Tem tanto lugar para cantar, vão cantar em cemitério. Aí, se eu fosse usar o jargão popular, eu diria que quem canta, inclusive os fantasmas do cemitério, essas coisas assim. Mas não é isso. É porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E ainda que estejamos no cemitério, enterrando o corpo de uma pessoa, quando cantamos, o Senhor vem no cemitério, não nos túmulos, não nas flores, mas vem no meu e no teu coração. Amém? Então, a palavra, nesse texto que eu separei para vocês, em 1 Samuel 16, 22, ela diz: então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocavam com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Amém? Olha o poder da música. Deus fala ou não fala através da música? Sabe o que Beethoven falou a respeito da música? Uma das frases mais conhecidas de Beethoven, em alemão naturalmente, porque ele era alemão. Ele dizia o seguinte: que a música é a voz de Deus. E ele acertou em cheio. Você pode dizer comigo? A música é a voz de Deus. Só que não entrando aqui na área do pessoal da ministração e louvor, que não é a minha área específica, mas eu acrescentaria: a boa música é a voz de Deus. Amém? E isso hoje em dia é uma bênção, porque existe vários tipos de louvores, em vários tipos de ritmos, que você pode ouvir e ser abençoado por Deus. Amados, eu fui criado desde pequeno. Quando eu era pequeno, eu já fui pequeno, numa igreja evangélica, e o meu pastor, um dos meus primeiros pastores, ele era extremamente rigoroso com relação à música. E interessante que ele proibia a gente ouvir qualquer tipo de música que não fosse hino. E ele tinha um problema danado com cânticos. Na época chamavam de corinhos. E ele dizia assim: corinho é aquilo que o porco tem, corinho. Mas vocês não vão cantar corinhos, vocês vão cantar só hinos. Eu posso estar falando para pessoas aqui ou na internet que gostam só de hinos. Eu respeito isso. Mas aí um dia eu ganhei do meu pai um long play, aquele discão, né? De vinil. Eu tinha uma vitrola pequenininha, portátil, era o MP3 da época, só que não dava para andar com ele. E eu ganhei um discão daquele de música clássica. E aí eu coloquei, eu tinha uns 10 anos de idade, coloquei ali e pensei: o pai comprou um hino, um disco de hinos assim e tal.
E começou a tocar uma música, irmãos, e eu comecei a chorar, ouvindo aquela música. E depois que eu já tinha chorado bastante, eu sou chorão mesmo, não tenho vergonha de dizer, os olhos é para derramar lágrimas, homem chora assim, eu sou um homem grandão, choro mesmo. E eu chorando, aí depois eu fui ver que música era aquela, que disco era aquele. Era de um senhor chamado Johann Sebastian Bach. E aí eu cheguei para o pastor e disse: pastor, o senhor disse que não pode ouvir música que não seja hino. E esse aqui? Aí ele olhou, Johann Sebastian Bach. Ele disse: esse você pode ouvir. Aí, irmãos, com o tempo eu descobri que você pode ouvir as músicas, boas músicas, que fazem bem a tua alma, que alegram o teu coração, e Deus falar através da música ao seu coração. Davi cantava, temos salmos escritos por Davi, ele cantava, o povo judeu usa aqueles salmos até hoje como hinário, mas Davi tocava a harpa, a lira dele pequenininha, e ele fazia aquilo de tanto coração, de tão amor com Deus, para Deus, que o demônio que possuía a vida do Saul, permitido por Deus, ele saía de Saul a vez que ele tocava. Deus fala. Oh, como ele fala. Repita comigo os 4. Ele fala. Agora você pode apontar, porque não é falta de educação. Ele fala através de fatos, e ele fala através da... Ele fala. E eu coloquei ali no final: escute a voz de Jesus. Ele só quer nos abençoar. Não é fácil hoje ouvirmos a voz de Jesus, porque nós não temos tempo muitas vezes para isso. Não é fácil, depois de ouvi-lo, obedecê-lo. Mas vale a pena ouvir a voz de Jesus? Vale ou não vale? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Deixe a música falar através do instrumento, logo em seguida através da voz. Queridos, essa semana toda eu orei: Senhor, na noite de domingo, eu quero ser um instrumento em Tuas mãos. Eu quero que o Senhor fale através da minha voz, do meu entendimento, e use meu corpo para glorificar o Teu nome ali naquela igreja. E a Bíblia diz: sê Tu uma bênção, e através de Ti eu abençoarei todas as famílias da terra. Ele falou através da palavra dele comigo, com você nessa noite. Ele falou através da música. Ele falou através das pessoas. Ele falou através do fato, ou dos fatos que eu contei para você. E Ele quer, como eu disse no começo da minha palavra, a palavra de Deus, tirar os 400 profetas de Baal da sua vida. Ele quer que você saia da caverna para fora e derramar a chuva de bênçãos que Ele tem sobre a sua vida. Eu quero convidar você a ficar de pé onde você está. E você que de uma forma tão especial nessa noite está com o coração tão apertado, e que o Senhor Deus, pelo seu Espírito, falou com você de uma forma tão especial. Esse lugar aqui é um hospital, amados. E aqui onde eu estou é o UTI do Espírito. O médico aqui é Jesus Cristo, e nós somos os seus enfermeiros, nós somos seus auxiliares. Saia do seu lugar e venha aqui colocar a sua vida nas mãos de Deus. A sua luta, a sua tristeza, aquele sentimento que Elias teve dentro da caverna de não acreditar mais nas pessoas, não acreditar que Deus use os fatos. Ele era homem como eu, ele era homem como você, mas ele acreditava que Deus falava ao seu coração. E como Deus tem falado através do anjo dessa igreja, o pastor Pascoal, os seus auxiliares e auxiliares, como Deus tem feito uma obra maravilhosa neste lugar.
saia do seu lugar e venha aqui. Nós queremos orar por você. Nós vamos cantar depois, porque Ele fala muito através da música. E como eu amo orar com música no fundo, como está acontecendo agora? Porque a música é a voz de Deus. A boa música é a voz de Deus. E Deus pode usar vários tipos de ritmos, e Deus pode usar vários tipos de instrumentos, e Deus pode usar vários tipos de vozes para glorificar o seu nome. Porque Deus é grande. Usai o saltério, usai instrumentos de corda, de sopro, símbolos altissonantes, porque Deus fala aos nossos corações. Venha pedir o que é bom para você, o que é bom para Deus, o que é bom para o teu próximo, e tenha certeza que Deus vai ouvir a sua voz. E nós vamos orar a Deus de joelhos, quem quiser naturalmente. Oh Deus, nós só temos motivos para te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem feito coisas muito grandes. O Senhor tem nos dado vida no mundo cheio de pestes e doenças. O Senhor tem nos dado um trabalho quando muitos estão desempregados. O Senhor nos tem dado dinheiro para o que precisamos, quando muitos roubam para pegar dinheiro. O Senhor tem nos dado uma família. Não é perfeita, porque família perfeita não existe, só lá no céu. Aqui na terra não há. Quando muitos estão sozinhos no mundo sem ter ninguém. Senhor, nós estamos de Ti nessa noite, diante de Ti nessa noite, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo que em nome do Senhor Jesus, pelo sangue do Senhor Jesus, o Senhor esteja tirando do nosso entendimento todas as fortalezas do diabo que impedem de ouvirmos a voz de Deus. Queima agora, Senhor. Quebra agora, Jesus. Nós colocamos todos os profetas de Baal da nossa vida no Teu altar, para que o Senhor queime e destrua, Senhor. E nessa hora nós saímos da caverna, Senhor, e estamos à porta da caverna. Alguns com a capa sobre o rosto, mas nós estamos dizendo nessa noite, Senhor, fala ao nosso coração. Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Deus, nós queremos ver os Teus milagres, não porque nós duvidemos de Ti, mas porque as pessoas precisam ver um Deus que ressuscita mortos, um Deus que cura enfermos, um Deus que ressuscita casamentos, um Deus que supre toda necessidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse Deus é o nosso Deus, Senhor. Oh Jesus, visita essas almas preciosas que estão no Teu altar, e cada alma que está me ouvindo nessa hora, seja nesse santuário, em cima, debaixo, em cima, do lado, aqueles que nos ouvem pela internet. Oh Deus, vai com o Teu Espírito Santo, Senhor, lá. Visita cada casa, cada família, Senhor. Aquelas pessoas lá na UTI, aquelas pessoas, Senhor, que estão ali no hospital, gemendo de dor, com câncer, com AIDS, com quebraduras e ferimentos. Deus, visita agora em nome de Jesus, Senhor. Passei aqui nesse lugar nessa noite, Senhor, e toque em cada vida aqui, meu Pai, restaurando, renovando, mas acima de tudo salvando, Senhor. Oh Deus, essa noite, se há alguém aqui que quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, pedir perdão pelos seus pecados, convidar a Jesus para entrar em sua vida, ore comigo essa oração onde você estiver. Diga assim: Senhor Jesus, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu desfaço todo laço com o diabo e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agora se levante. Você é instrumento de Deus, e abençoe o irmão que está ao seu lado. E você que está me ouvindo aí, fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. E use essas mãos que Deus te deu para abençoar o irmão ou a irmã que está do lado. Mexa com quem está à sua frente. Mexa com quem está ao seu lado.
Seja um instrumento de Deus. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Nós vamos encerrar esse culto esta noite, cantando novamente de um Deus cujas palavras nos fazem ter a certeza que somos dele. Amém? Vamos cantar desse amor tremendo. Queria pedir que nós fechássemos os corredores, dando as nossas mãos, para que juntos, como um povo santo e escolhido do Senhor, nós digamos, te adoraremos e partiremos daqui para a semana como adoradores em espírito e em verdade. Gente que ouve a voz do Senhor, gente que aprende do Senhor todos os dias. Amém? Lá? Tua santidade é grande, teu amor imensurável, tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou teu. Tua santidade é grande, teu amor imensurável, tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou teu. Vamos erguer as nossas mãos. Te pedirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te entre os braços eu me aconchego, tua doce voz me leva a descansar, tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. Entre os braços eu me aconchego, tua doce voz me leva a descansar, tua palavra me faz sentir consolo e paz, eu sou teu. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor maior.
nosso amor maior, o nosso santo e excelso Deus. Vão na graça e na paz do Senhor, uma semana abençoada e de paz para toda esta igreja. Amém.